Alô, estamos chegando com o mundo do futebol. Hoje, repercussão total da rodada do final de semana. A vitória do Coritiba, aliás, pela primeira vez na história, o Coritiba venceu o Sport jogando em Recife. A vitória do Atlético 1-0 para cima do São Paulo, aliás, são 16 jogos com 11 vitórias do Furacão, 5 empates e nenhuma vitória do Tricolor Paulista. Ou seja, um tabu desde 1999, quando a Arena foi inaugurada. E o Paraná, lamentavelmente, mais uma derrota na Série B do Campeonato Brasileiro, 2-0 para o Atlético de Goiás, lá no Serra Dourada. Bruno Abdala, hoje sai PC, entra Bruno Abdala. Tudo bem, Bruno? Tudo bem, Crispim. Um abraço a você, os amigos do mundo do futebol. Substituir o PC sempre aquela responsabilidade, né? O que tem o PC? Tá no departamento médico, né? Probleminha na garganta, mas semana que vem ele tá de volta aqui no mundo do futebol. E o meu destaque, Crispim, vai pro Pablo Felipe. A bola é sua, Valmir. Quero dar as boas-vindas ao Bruno, né? Nós remoçamos o programa um pouco, né? E o PC é o repórter que joga bola, né? Que sabe das coisas, né? De vez em quando ele faz umas embaixadinhas. O rei de Telêmaco Borba, né? O rei! Exatamente! Diz que ele passou a noite lá em Telêmaco Borba, né? O PC. Mas o Bruno deu o destaque do Pablo, que é Paulo, né? E eu vou dar o destaque para o outro Paulo, para o Paulo César Carpegiani. O que o Carpegiani fez com o Coritiba nesses últimos jogos pelo Campeonato Brasileiro é qualquer coisa de extraordinário. O mesmo grupo, muitas vezes desfalcado, como no caso do final de semana passado agora, e ele consegue uma vitória extraordinária. Parabéns ao Carpegiani e a toda a equipe do Coritiba pela grande vitória. Então a gente vai conferindo aí os melhores momentos da vitória do Coritiba. 1-0 para cima do Sport lá em Recife. Primeiro lance de ataque do Sport. A bola cruzada do Everton Felipe. O Gabriel Xavier não chega. A bola passa batida por ali. Cruzamento sempre muito perigoso. Um segundinho. E aí, 30 minutos do primeiro tempo. A falta cobrada pelo Rafael Veiga. O Amaral de cabeça, fazendo 1-0 pro Coritiba. O Agenor, o goleirão, saiu mal, né, Valmir? Saiu mal. Saiu caçando borboleta. Mas o Amaral, ele se notabilizou no Goiás por fazer gols como este. Ele sempre era muito bom na área do adversário. Antecipando, né? Exatamente. E agora não estava no time, né? E voltou ao time fazendo gol. Lamentavelmente, o Amaral sofreu uma forte pancada no maxilar. Foi operado ontem à noite lá em Recife e é dúvida para o jogo do meio de semana aí contra o Belgrano da Argentina pela Sul-Americana. Não, eu diria que ele não vai jogar, né? Eu também acho, né? Depois uma cirurgia. Veja só, o jogador de futebol ele vai do céu ao inferno em pouco tempo, né? Ele faz o gol lhe daria uma condição extraordinária, quem sabe até de se manter na equipe. E de repente se machuca, né? E tem que ser operado. No mesmo dia, né? E contra os argentinos é sempre bom ter um jogador como o Amaral para fazer um sistema de marcação no meio-campo. Jogador que não vinha sendo utilizado e dá para colocar na conta do Carpegiani também essa fase do Amaral, né, Valmir? Resgatou o jogador que na época do Pachequinho, às vezes nem no banco ficava no time do Coritiba. E depois saiu o Amaral e entrou o Ícaro. É outro jogador que está há muito tempo no Coritiba e tem poucas oportunidades, mas sempre que entra joga bem. Olha o Casinho, gol perdido, né? Ali era para fazer 2-0 e matar o jogo, né? É verdade. Caiu no pé esquerdo, né? Pois é. Deu uma subidinha a bola, ficou difícil pro Casinho. E é difícil ganhar do Sport na Ilha do Retiro, né? Como você disse, primeira vez. Primeira vitória do Coritiba, resultado que tem que ser muito valorizado e, sem dúvida, uma vitória que dá moral pro time do Carpegiani e pra sequência do Campeonato Brasileiro. E aí, como disse o Valmir, todos os méritos ao Paulo César Carpegiani. Coritiba é um outro time com ele, né, Valmir? Pois é, tu veja só. Uma coisa que às vezes passa desapercebido pelo grande público, pelo torcedor, o Coritiba está com personalidade para jogar em casa e fora. Né? Principalmente fora, né? Isso vem do comando. Né? E ele sempre joga com um terceiro zagueiro. Ora pelo lado direito, com o Alisson, né? E ora pelo lado esquerdo com o Juninho. Então ele deixa o time equilibrado, o time defensivamente fortalecido e tem
do meio para frente, sempre 2 jogadores do meio com característica de apoio também, como foi o caso do Rafael Veiga e do Ian. E na frente o Leandro, que ele ressuscitou, né? O Paulo César ressuscitou o Leandro. O Leandro estava praticamente para ser emprestado, né? Ele mesmo declarou, né? E foi convencido a permanecer pelo Carpegiani. É verdade. E o Casim se recuperou da contusão e voltou a jogar. O Curitiba, cheio de desfalques, foi a Recife e ganhou do Sport, coisa que muito pouca gente consegue. Pois é, então o Amaral sofreu aquela contusão. Curitiba, que já não contava com o João Paulo, com o Alan Santos, aí entra o Amaral. Então, mas eu digo de volantes, né? No meio. Aí entra o Amaral, também se machuca, é substituído pelo Ícaro. Mas valeu a vitória, né? Em 12 jogos em Recife, até então eram 8 vitórias do Sport, 4 empates. Curitiba jamais tinha vencido o Sport lá na capital pernambucana. E aí é aguardar a formação agora para o jogo de quarta-feira. O Rafael Veiga também sentiu um problema muscular. O Amaral, eu acho que está vetado, né? Até por conta dessa cirurgia que ele foi submetido lá em Recife. O Kleber ainda está complicada a volta dele, ou seja, mais uma vez o Carpegiani vai ter que inventar um time aí para jogar pela Sul-Americana. No meio-campo sobrou só o Edinho e o Ícaro, né? Para montar o sistema de marcação, né? Sem o João Paulo, sem o Alan Santos, sem o Amaral. São as possibilidades que o Carpegiani tem para montar a equipe, né? Mas sem dúvida, Crispim, o Rafael Veiga, se não puder atuar, é uma perda considerável, né? Jogador que vem se firmando aí no time do Curitiba. Bom, o Curitiba se afasta então da zona do rebaixamento. Agora, o que dá para esperar desse Curitiba ainda? Apenas a briga para evitar o rebaixamento, Bruno? Eu acho que o Curitiba já está numa situação um pouquinho mais confortável em termos de rebaixamento. Você pode até me corrigir, Crispim, mas com a vitória são 5 pontos, né, de diferença em relação à zona do rebaixamento. Curitiba já chegando na parte do meio da tabela. E como disse o Valmir, né, a questão das vitórias, isso personaliza o grupo, isso traz uma confiança muito grande, dá moral. A sequência é muito positiva, apesar do empate em casa com o Corinthians, né, no time do Carpegiani. E como disse o Valmir também, né, em função desse trabalho, né, muito bem realizado pelo Carpegiani, eu acho que o Curitiba já nas próximas rodadas consegue se desgarrar ainda mais dessa parte de baixo para quem sabe brigar ali pela 18ª posição do Campeonato Brasileiro e claro também com o foco na Sul-Americana, competição importante e que o Curitiba trata com a devida importância para buscar de repente um título internacional para voltar à Libertadores. Claro que é difícil, a prioridade é o Campeonato Brasileiro, mas pelos últimos jogos, pela sequência positiva, acho que o Curitiba não vai brigar lá embaixo nesse ano não. E o Belgrano, hein? O que você sabe do Belgrano? Belgrano é de Córdoba, uma cidade universitária que tem uma população de aproximadamente 1.300.000 habitantes, só perde para Buenos Aires. A distância entre Buenos Aires e Córdoba é de 700 quilômetros. A distância entre Curitiba e Córdoba é de quase 2.000 quilômetros. Córdoba, Valmir, foi fundada em 1573. A Universidade da cidade é a mais antiga da Argentina, foi fundada em 1613 pela Ordem Jesuíta. Essa Universidade Nacional de Córdoba é uma das mais importantes da América Latina. Lá estudam cerca de 115.000 estudantes do mundo inteiro. Desde o término da Segunda Guerra Mundial, Córdoba também passou a ser um grande centro para a indústria aeronáutica da Argentina. Já o Belgrano, o time da cidade, foi fundado em 1905 e manda seus jogos no estádio Júlio César Villagra, o gigante de Alberti, que tem capacidade para 28.000 pessoas. Na primeira parte ali, a imagem do estádio antigo, ele está sendo remodelado. Olha só que bonito que está ficando o estádio do Belgrano. Uma arena, né? É verdade. Uma arena. Muito legal. Agora tu deu uma aula para os nossos telespectadores aí. O Belgrano, Valmir, chegou às oitavas de final da Copa Sul-Americana, eliminando o Estudiantes de La Plata, venceu por 2-1 em La Plata e por 2-0 em casa no jogo de volta. No momento, o Belgrano é o 28º colocado do campeonato argentino. Em 3 jogos até agora, 2 derrotas e um empate. Em casa, foi derrotado pelo tradicional Independiente 1-0.
tomou de 3-0 do Boca em La Bombonera e na última rodada em Córdoba empatou com o Olímpico pelo placar de 0-0. Coritiba e Belgrano, quarta-feira, 9h45 pela Copa Sul-Americana. E depois do jogo de quarta-feira contra o Belgrano tem o Palmeiras em São Paulo. Olha, o calendário do Curitiba não é fácil. Né? Ele sai de uma e já pega a outra. Quer dizer, ele vai lá na Argentina, ele vai jogar em casa. Tem uma promoção de ingressos, né? Acho que R$20, né? E diz que já venderam um bocado de ingressos, né? A direção do Curitiba fez uma promoção e diz que já tem 4, 5 mil ingressos vendidos para esse jogo de quarta-feira. Mas o Curitiba não tem tido vida fácil, porque ele joga contra o Belgrano. Daqui um pouco já vai a São Paulo enfrentar o líder, o Palmeiras do Alex Estival, o Cuca, né? E aí eu acho que no meio da outra semana joga de novo em Buenos Aires, né? Isso. Aliás, em Belgrano. Então a história do time. Em Córdoba, na verdade. Em Córdoba, exatamente. Né? Belgrano é o nome do time. Em time grande tem isso, o calendário é sempre apertado. O cara luta para fazer um calendário que seja mais apropriado para ele e depois tem esses detalhes. Aí tem que ter elenco, o que lamentavelmente no momento está faltando para o Curitiba, porque tem muita gente no departamento médico e isso cria dificuldades para o treinador Paulo César Carpegiani armar um time a cada jogo. Mas seja como for, este é o calendário e o Curitiba vai ter que cumprir. Em casa, eu vou repetir o que eu disse ainda há pouco, não pode pensar em nenhum outro resultado que não seja uma vitória ou um resultado de empate sem gols para poder ter alguma vantagem no jogo lá em Córdoba. Agora, eu olhando as imagens ali, que cidade bonita, hein? Tá aí um lugar que eu gostaria de conhecer, viu, Bombeiro? Não, uma cidade, parece uma cidade europeia, antiga, né? Cidade antiga, né? Muito bonita mesmo. Bonita. 1.300.000 habitantes, aproximadamente. Bom, é a segunda cidade da Argentina, né? Exatamente. Em número de habitantes. Com pontos turísticos e tal, né? Muito bacana mesmo, né? Uma cidade limpa, né? Mas agora, e pro Curitiba, melhor o Belgrano do que o Estudiantes, né? É mais fácil, pelo menos na teoria. A precisão, né? O Bruno tem razão numa coisa. Eu tenho certeza que ele pensou o mesmo que eu pensei. O Estudiantes, se não estou equivocado, é o time sul-americano que mais vezes ganhou Libertadores. Se não é o que ganhou mais vezes a Libertadores, é um dos que mais disputou a Libertadores e venceu. Então tem um estigma desses campeonatos internacionais. E não ocorre com o Belgrano, porque o Belgrano é um time mais argentino, né, do que sul-americano. Por isso que eu acho que tu pegou essa linha de raciocínio. Exatamente. Né? E o Estudiantes, Valmir, a última Libertadores que venceu foi contra o Cruzeiro, no Mineirão cheio. O Verón jogava na equipe do Estudiantes e é um time que tem essa estigma do mata-mata, né? Então, pro Curitiba buscar avançar a próxima fase da Sul-Americana, sem dúvida, muito melhor pegar o Belgrano, que é um time de menos tradição internacional, digamos assim. Olha, o Bruno lembrou um detalhe importante, Crispim e telespectadores. O Verón, ele foi campeão da Libertadores. E o seu pai também foi campeão da Libertadores pelo mesmo Independiente. Estudiantes. No Estudiantes. E eu me lembro de uma... Não, então o grande campeão da Libertadores é o Independiente, não é o Estudiantes. O Estudiantes já ganhou Libertadores. Mas o maior campeão é o Independiente. O Estudiantes, que também é de uma cidade que gosta muito de futebol, La Plata, né? Ganhou uma Libertadores muitos anos depois de ter ganho o pai do Verón. O Verón ganhou no mesmo estádio. Foi uma festa maravilhosa e eu me lembro de ter assistido esse jogo. Muito bem. Então, o Belgrano será o adversário do Curitiba quarta-feira pela Copa Sul-Americana. Daqui a pouco tem mais o Curitiba, tem o Atlético, tem o Paraná, tem os gols do final de semana, mas agora o futebol amador de Curitiba e região metropolitana. Fala aí, Chicora, o que rolou de importante no final de semana? Beleza, um abraço para você. Tudo bem. Um abraço a todos os nossos telespectadores do mundo do futebol. Tivemos a rodada pela Série A e pela Série B do nosso futebol amador em Curitiba, rodada normal. Jogos transcorreram normalmente. A gente então vem com os resultados, começando aí com a Série A, 8ª rodada. Operário Pilarzinho 2, Reno Vicente 0, Trieste 0, Capão Raso 3. Técnico Netinho está balançando na equipe do Trieste.
Imperial 0, Iguaçu 4, Nacional 0, Novo Mundo 2, Santa Quitéria 3, Uberlândia 1 e Vila Fani perdeu para o Nova Orleans por 2-1, o jogo realizado no estádio Ismael Gabardo. O líder da competição aí da equipe da Série A é a equipe do Santa Quitéria com 20 pontos ganhos. Novo Mundo tem 19, Iguaçu 17, Vila Fani 13, em quinto Trieste com 12, Capão Raso subindo de produção 12 pontos, Operário Pilarzinho 11, Imperial 10 pontos, são os 8 primeiros colocados na Série A. A próxima rodada, né, a gente já vem com a próxima rodada da Série A, vamos ter grandes jogos, inclusive relembrando a final do ano passado, Iguaçu e Santa Quitéria. Além desses jogos também, Uberlândia e Imperial, Novo Mundo e Trieste, Capão Raso e Nacional, Reno Vicente e Vila Fani, Nova Orleans e Operário Pilarzinho. Passando agora para a Série B, que tem um novo líder, é a equipe do Vila Sandra. O time lá da Vila Sandra goleou o São Brás por 4-0. Além disso, tivemos União AU 2, Olímpico 1, Sergipe 2, Bairro Alto 4. Diamante perdeu mais uma agora para o Grêmio Ipiranga por 1-0. Vila Auer 2, Vasco da Gama 1. Palmeirinha 4, Chabureia 2. E o Santíssima Trindade empatou em casa com Fortaleza por 2-2. Os 8 primeiros colocados, como eu bem frisei antes. Vila Sandra agora liderando com 22 pontos ganhos na classificação, é o primeiro colocado. Depois vem aí a equipe do Palmeirinha com 21 pontos. Diga, Valmir. Não, vai frente. O Vila Sandra estão 22 pontos ganhos, mas os 3 primeiros, na verdade, ali, o Vila Sandra, Palmeirinho e Santíssima Trindade são as equipes ali que estão melhores qualificadas na Série B. Eu ia te perguntar o seguinte, por que Chabureia, o nome do clube? Chabureia, na verdade, é uma saga japonesa, né, pelo que um personagem japonês, né, o pessoal utilizou aí para denominar essa equipe, que é o caçula da Série B, né? Não faz uma boa campanha até agora, mas está participando da Série B com honra, dignidade ao pessoal aí, o time que representa o bairro do Boqueirão. Próxima rodada da Série B tem União AU e Vila Auer, Olímpico e Sergipe, Grêmio Ipiranga e Santíssima Trindade, Bangu e Palmeirinha, Bairro Alto e Vasco da Gama, próxima rodada da Série B. Para terminar, Crispim, destacando o Campeonato Campo Larguense, Internacional ontem goleou o Renascença por 7-0, Fanático e Corcovado empataram por 2-2 e lá em São Mateus do Sul a equipe do Independente empatou com o Bonato, que é o líder da competição, junto do Internacional. Os dois estão liderando cada chave do Campeonato Campo Larguense. Legal, valeu, Escora. Acompanhe com a gente aí os melhores momentos da vitória do Atlético, 1-0 para cima do São Paulo. Fica aquele tabu, né? Mais uma vez o São Paulo não se deu bem jogando aqui na Arena. A gente vai acompanhando. Foi um jogo assim, no início já estava escrito, né? Que essa partida só seria definida num lance isolado. Olha aí a grande defesa do Denis, na cabeçada do Thiago Heleno, na falta cobrada pelo Nicolas. Aí o Atlético teve a grande chance de fazer 1-0. Aí na falha do Wesley, o Hernani bateu. A bola desviou no Maicon e foi pela linha de fundo. Aliás, o Wesley muito cobrado lá no São Paulo. O Cueva faz o corte, já dentro da área, bate muito fraco. A bola sem perigo vai para fora. O Cueva que também ficou devendo na partida de ontem à tarde na Arena. Na sequência, mais um ataque do São Paulo. Thiago Mendes, aí sim, batendo com perigo. Olha só, de fora da área, a bola passou à direita do Everton. Denis foi destaque do São Paulo, hein? O Pablo passa por uma fase, hein, Crispim? Sensacional. Aí o Chaves, e a boa fase aí também, do Everton. Aí é a hora do Everton. Por isso que ele é goleiro de seleção brasileira, convocado mais uma vez. É verdade. Olha aí, ó. Mais uma, né, Crispim? Mais uma. É um goleiro que passa muita segurança, né? E o Atlético ontem não fez uma boa partida. Não. Digamos assim, né? É um time que não vem se encaixando, mas, como disse o Valmir, né? A fase do Pablo é uma coisa espetacular. Uma cobrança de escanteio, um lance de bola parada, e o Pablo aparece no segundo pau e de coxa, né? Faz o gol. E mais uma vez eficiente jogando na Arena, é o clube com melhor aproveitamento jogando em casa. E tem uma das melhores defesas. A melhor defesa do campeonato, a menos vazada. Eu vou me permitir dar uma observação sobre isso para nós trocar uma ideia com você, Crispim, e com o Bruno. Sabe o que me leva a pensar quando você fala que o Atlético... Olha o gol aí. O gol do Pablo, meio no susto, meio de coxa, mas valeu, a bola né? ainda resvalou no zagueiro, tirou o goleiro da jogada. Né? E seja como for, o Pablo estava na hora certa e no lugar certo. Exatamente. E ele fez o gol que deu a vitória ao Atlético.
Eu vou trocar uma ideia com vocês a respeito desse extraordinário aproveitamento do Atlético em casa, que nenhum time do futebol brasileiro tem esse aproveitamento. Eu acho que isto passa também pela grama do campo. Sintética. A grama sintética. O Atlético está muito mais habituado a jogar naquele terreno do que seus adversários. Sabe? E isso tem feito a diferença a favor do Atlético. Ele se adaptou de tal maneira à grama sintética que os outros que jogam esporadicamente nesse tipo de gramado têm até dificuldade em adaptação. E o Atlético, com isso, faz uma marca extraordinária no Campeonato Brasileiro de aproveitamento dentro do seu estádio. Aliado a isso ainda, a força da sua grande torcida. E a força da defesa, Valmir, é o time que menos sofreu gol no campeonato, são 23. Para você ter uma ideia, o Palmeiras, que é o líder do campeonato, sofreu 24. Né? Bom, veja só, eu sempre tenho uma ideia assim, não sei se o Bruno corrobora disso, mas o futebol gaúcho, ele tem uma tradição de time gaúcho começar por uma grande defesa. Marcador, né, Valmir? E o Atlético, ele está na situação que está, e podia até estar numa situação melhor se não fosse a irregularidade de algumas atuações, principalmente fora de casa, né? Porque tem uma grande defesa. E tem um trio final que hoje eu acho que é o melhor trio final do futebol brasileiro. O Everton, o Paulo André e o Thiago Heleno. Thiago Heleno, que aliás ontem jogou tudo, Partidaça. Ontem ele jogou tudo. Ele não perdeu uma bola, não. Crispim, antecipando sempre, fazendo a marcação. Inclusive, já existem informações que ele não terá o seu contrato renovado para o ano que vem, né? Então o Atlético pode perder aí esse grande jogador nessa temporada que é o Thiago Heleno, né, Valmir? Vai para o exterior? Parece que o Atlético não está querendo renovar com o jogador. Deve ter alguma proposta, né, muito alta, né? Ou deve ter pedido um aumento substancial que a diretoria se negou neste momento a renovar com o Thiago Heleno. E tem contrato só até o final do ano, né? Veio do Figueirense. Mas como disse o Crispim... E o passe é dele. E o passe é dele. Já vence final do ano o contrato, já fica livre. Ele já pode assinar um pré-contrato com outra equipe, inclusive. Mas a partida que o Thiago Heleno fez ontem foi espetacular. Espetacular. Um nível altíssimo. Ele não perdeu uma para os atacantes do São Paulo, nem para o Cueva, nem para o Chaves. Aliás, esse Chaves perdeu um gol também no segundo tempo, que foi brincadeira. Mas como eu disse no meu destaque, a fase do Pablo, né? Ele chegou esse ano, Valmir, vindo do Cerezo Osaka do Japão. Inclusive, trabalhou com o Paulo Autuori no Cerezo Osaka. O Autuori aos poucos foi encaixando o Pablo no time. Contra o Botafogo ele foi decisivo, novamente contra a equipe do São Paulo, marcando o gol da vitória, e ele vem assumindo essa responsabilidade de ser o principal jogador após a saída do Walter, né? Principalmente. O Atlético muito carente dessa referência técnica e o Pablo assumindo muito bem essa função, sendo decisivo e cada vez mais conquistando a torcida rubro-negra, principalmente após os gols marcados nos últimos jogos. E com disciplina tática, né? Ele é um jogador moderno, né? Exatamente. O jogador de futebol, ele tem algumas características. Ou ele é muito habilidoso, né? Ou ele é habilidoso e inteligente, tem inteligência de jogo, ou ele é determinado, sabe? Cada um tem a sua característica. E o Pablo, me parece, que aliado à sua qualidade técnica, ele tem inteligência de jogo. Sim. Tá? Ele sabe se postar, ele obedece àquilo que foi pré-estabelecido pelo seu treinador, taticamente. Isso tem feito dele um jogador de suma importância. Eu entendo perfeitamente o que o Bruno quis dizer e concordo com o Bruno que o momento do Pablo é extraordinário para ele e para o Atlético. Legal. O Atlético pode chegar onde neste campeonato brasileiro? Hoje o time é o 7º colocado a 6 pontos do Santos, que ocupa a 4ª colocação, mas quem responde essa pergunta é o técnico Paulo Autuori. Confira aí. É só nós olharmos a pontuação, né? De novo, vamos repetir aqui, cara, não é um mantra não, mas é aquilo que é a realidade. Em termos pontuais, o segundo turno nosso, o que representa em relação ao primeiro. Hoje voltamos a ter uma exibição muito boa, muito consistente, né? Eu gosto de quando uma equipe ganha com consistência, assim. Não é ganhar o jogo e sofrer várias situações de gol, de o nosso goleiro, o Everton, no caso, trabalhar muito. Eu gosto de ver uma equipe consistente, né? Lógico
logicamente, nós precisamos, como sempre, já detectamos isso há muito tempo, a melhora em relação à nossa parte ofensiva, principalmente no último terço do campo. Eu tenho certeza que se tivéssemos uma produção melhor nisso, tanto em alguns jogos dentro de casa, quanto e especialmente os jogos fora, nós estaríamos hoje numa posição tranquilamente dentro do G4. Não sei se seríamos merecedores ou capazes disso. Não tenho essa pretensão e muito menos posso tentar criar qualquer tipo de projeção em relação a isso, respondendo mais concretamente a sua pergunta. Não tem como projetar. Logicamente, se nós melhorarmos nossa produtividade dentro de casa, fora de casa, certamente, e mantivermos esse nível de atuações e resultados dentro de casa, certamente nós teremos condições de lutar até o final para estar envolvido entre os 5, né? Porque existe uma grande possibilidade de o 5º lugar poder ser aberto, né? O caminho para o 5º está aberto porque quem estiver entre os 4 tem chance de lutar e ganhar a Copa do Brasil também. Então é isso, né, Bruno? Esse G4 pode ainda virar G3 ou G5, vai depender muito do que vai acontecer na Sul-Americana e na Copa do Brasil. Exatamente, até porque tem a situação envolvendo o Flamengo, né? Que briga pelo título no Campeonato Brasileiro, também envolvido na Copa Sul-Americana. Mas eu acho interessante essa declaração do técnico Paulo Autuori, até porque o Atlético é muito regular em casa. Mas para buscar uma condição de repente brigar pelo G4, tem que somar pontos fora de casa também. E as últimas partidas do Atlético longe da Arena foram muito ruins, né? Há de se lembrar a partida contra o Figueirense e também os últimos jogos da equipe do Furacão. Então vencer em casa pode não ser suficiente. É suficiente para você escapar da parte de baixo da tabela, mas o Atlético tem que ser um pouquinho mais regular fora de casa. Como disse o Valmir, pode ter essa questão da grama sintética, o Atlético mais adaptado do que as outras equipes, mas quando vai para o gramado natural, o Atlético não mantém o mesmo rendimento, né? Então isso certamente preocupa a torcida, mas em termos de brigar pelo G4, ou G5, ou G3, ainda é bem possível, desde que o Atlético consiga essa regularidade jogando longe da Arena também. Bom, Valmir, quarta-feira o Atlético muda a chavinha, volta à realidade da Copa do Brasil, enfrenta o Grêmio em Porto Alegre em desvantagem, já que no primeiro jogo aqui na Arena tomou de 1-0. Pois é, e um Grêmio diferente, né? O Grêmio não vence há 7 partidas. Pois é. E agora vai de Renato Gaúcho e Espinosa. Pois é, então há uma expectativa que a chegada do novo treinador do Grêmio, Renato Gaúcho, e do novo diretor de futebol, o Espinosa, os dois foram campeões do mundo, né? Que o Grêmio volte ao caminho das vitórias e a determinação que é uma marca do Grêmio. O Grêmio nunca foi um time de dar espetáculo. Teve até grandes jogadores, falo do Ronaldinho Gaúcho, que foi um jogador extraordinário, feito nas categorias de base do Grêmio, e na vida do Grêmio sempre passaram grandes jogadores, Sérgio Lopes, que andou por aqui e que jogou tudo na meia cancha do Grêmio, e tantos outros, né? Mas o Grêmio é um time sempre de determinação, e sob o comando do Roger estava muito de toque de bola, né? E tinha deixado de lado muita a determinação. Teoria, né, Valmir? Aquela velha história, né, que a gente sempre está comentando aqui. É verdade. Né? Então agora, com o Renato, se imagina que o Grêmio vai ter aquela pegada que é tradição dele. Mas aí não pode mais pegada, Valmir, no futebul. Pois é. Não pode mais. Não pode mais. Tem que ser Real Madrid, Barcelona, Oeste. Ei, e o time do Fernando Diniz está bem, né? Um estudioso do futebol. E o Atlético, o Grêmio ganhou aqui, né? De 1-0. 1-0. Então o Grêmio tem a vantagem, o Atlético vai ter que desfazer essa vantagem, vai ter que correr os riscos naturais de quem precisa vencer, né? E eu acho que o jogo vai ser muito interessante. Mas o Atlético ainda não se deu por vencido. Ele vai em busca de um resultado que lhe dê a condição de permanecer na competição. Mas o Grêmio tem uma vantagem considerável. Pois é, e o Atlético não pode contar com vários jogadores, né? O Lucas Fernandes já atuou pelo Figueirense, pela Copa do Brasil. Rosseto, idem. O Cabral, que entrou muito bem contra o São Paulo, acabou sofrendo uma torção. Também não deve ficar à disposição. O Lúcio Gonçalves, o argentino de 35 anos, também não está inscrito.
na Copa do Brasil. O Luan já atuou pelo Palmeiras na competição, ou seja, o Paulo Autuori vai quebrar a cabeça aí para montar um time para pegar o Grêmio. Ele tem os meninos da base, né? Pois é. O Juninho acabou entrando novamente no segundo tempo, o Iago ficou no banco, um jogador que demonstrou uma certa qualidade. Então o Autuori vai ter que quebrar a cabeça para montar o time. A manutenção do André Lima é uma coisa absolutamente natural no ataque, até porque o Luan não fica à disposição. Mas eu vejo o Atlético com boas chances, não pelo futebol que vem apresentando, até porque contra o São Paulo não jogou bem. Conseguiu a vitória mais na base do abafa, no lance de bola parada, mas pela fase ruim do Grêmio, né? O Atlético tem que saber se aproveitar dessa fase instável do time gaúcho para de repente buscar o resultado positivo. Problema pro Autuori, até porque, Crispim, o Cabral poderia ser titular nesse meio de semana contra o Grêmio, jogador que deu uma movimentação diferente pro time Atlético sem criatividade no primeiro tempo contra o São Paulo e no segundo. Pouco diferente após essa entrada do Cabral, então sem dúvida problemas aí para o Paulo Autuori montar o time do Furacão, que tem que obrigatoriamente marcar um gol fora de casa para buscar a classificação. Bom, tem o Grêmio na quarta-feira pela Copa do Brasil, no final de semana, domingo 11 da manhã, mais uma partida em casa. Ponte Preta, que na rodada do final de semana empatou com a Chapecoense por 2-2 em Santa Catarina. Valmir, Ponte Preta é mais um jogo para matar 3 pontos na arena. E se aproximar mais do G4. Mas a Ponte Preta está crescendo na competição. Olha, o Campeonato Brasileiro não tem jogo fácil, sabe? Mas a Ponte Preta, quem sabe, vai pagar pelo mesmo motivo que os outros estão pagando, né? Ela não tem a adaptação na arena, na grama sintética que as outras equipes têm. Mas seja como for, eu digo que é mais um jogo que o Atlético vai ter que suar a camisa para manter esse extraordinário rendimento que ele tem dentro de casa. Muito bem, vamos fazer um intervalo. Na sequência tem mais o Atlético do Curitiba, tem a Série B do Campeonato Brasileiro, a derrota do Paraná, o empate do Londrina no Estádio do Café. Enfim, fique ligado, a gente volta rapidinho. Venha você também saborear a tradicional comida típica alemã do restaurante Cantinho do Eisbein. Eisbein cozido, assado, marreco, bisteca milanesa e muito mais. Às quartas e sábados tem a deliciosa feijoada e às quintas-feiras um buffet com a comida alemã. Restaurante Cantinho do Eisbein, 30 anos de tradição na capital paranaense. Avenida dos Estados, 863, telefone 3329-5155. Legal, a gente volta. Vamos conferir aí a rodada do final de semana, começando pela vitória do Palmeiras 2-0 para cima do Corinthians na Arena Itaquera. Torcida do Corinthians na bronca, tá aí o Moisés fazendo 1-0 para o Verdão, no cruzamento do Dudu pela direita. Passou pelo Curitiba esse Moisés, hein, Crispim? Chegou a atuar no Curitiba 2009. Exatamente. E aí o Mina fazendo 2-0 e matando o jogo lá no Itaquerão. E aí sobrou para Cristóvão Borges. Não tenha dúvida. Já era, né? E o Corinthians vai de interino até o final do ano agora, né? Vai com o técnico da Flamengo e Figueirense. O Flamengo segundo colocado com 50 pontos. O time catarinense o 17º com 28. Aí o... Damião? O Damião, hein? Gatito Fernandes, hein? Gatito Fernandes defendendo. Aí o gol do William Arão. 1-0 para o Flamengo. E aí tem pênalti, né, Valmir? Corinthians e Flamengo sem pênalti, não tem como, né? Pênalti no Felipe Viseu. Aí a cobrança do Diego, 2-0 para o time carioca. Cruzeiro e Atlético. Cruzeiro 15º colocado com 30 pontos. O Galo terceiro com 46. O Cleiton fazendo 1-0. Cruzamento do Fábio Santos. Contrapé do goleiro. E aí o empate do Cruzeiro, gol marcado pelo Robinho, ex-Coritiba. Golaço, hein? 1-1, placar final. Grêmio e Fluminense. O Grêmio 11º colocado com 37, gol do Scarpa. Pô, esse rapaz está fazendo um campeonato brasileiro muito bom. Chapecoense e Ponte Preta. O Chiquinho fez 1-0 para o time catarinense. Fez 2 gols o Chiquinho, né? Chapecoense na 10ª colocação com 38, a Ponte na 8ª posição com 39. Aí o Fábio Ferreira, o zagueirão, empatou. Né?
Parece, né? Pelo menos desse ano. Tá isolado, né? Ele, a bola e o gol. A zaga deu uma parada ali também, né? E aí o Chiquinho. Aí o Chiquinho de novo, fazendo 2-1 para o time do técnico Caio Júnior. Caio Saroli. Foi grande jogador e agora está fazendo, há tempos já, vem fazendo uma carreira de treinador muito boa. Aí o Roger empatando para o time de Campinas, Chapecoense 2, Ponte Preta 2, placar final. O Almir, né? O Almir é o auxiliar do Caio, né? Ele foi treinador de goleiro do Paraná no passado. O Almir é uma pessoa fantástica. Parabéns para ele também. Vitória e Botafogo. Vitória o 16º colocado com 29, o Botafogo 9º com 38. Pênalti em Zé Love. E aí, vamos ver. a defesa do Sidão. Olha isso. Cobrança do Diego Renan. Olha o gol do Rodrigo Pimpão. Dá uma olhada nisso, Palmeiras. Vamos ver. Ó, Que isso. Barbaridade. Rodrigo Pimpão fazendo o gol. O Rodrigo Pimpão estava lesionado, ficou um longo tempo fora e é sempre um jogador. Olha aí, ele foi esperto e foi rápido. Se antecipou o goleiro ali, né? Vitória Ele é um 0, jogador Botafogo 1. importante no contragolpe, porque ele tem qualidade de definição e é rápido. Aí o Santos e Santa Cruz, o Copete fazendo 1-0. Um jogo emocionante, hein? Santa Cruz empatou aí? Santa Cruz empatou. O Santos fez 1-0, o Santa empatou. O Santos desempatou. Aí o time pernambucano novamente fez 2-2 e o Vitor Bueno definiu o marcador. O Santos continua bem, né? O Santos um time muito complicado neste campeonato. E o Santos perdeu alguns jogadores de boa qualidade, mas sempre tem uma reposição boa. O Dorival departamento amador lá faz um trabalho muito bom, né? Em seguida eles botam uns guri bom para jogar no time de cima. E o Dorival Júnior fazendo a sua equipe ser muito regular, né? Impressionante o trabalho do Dorival também. Aí Vitor Bueno fazendo o terceiro gol do Santos, 3-2 placar final. Agora, o Santa Cruz, por estar na parte de baixo da tabela, até que foi bem, né? Deu uma incomodada. Valorizou essa vitória do Santos, por 3-2. Eu sempre digo o seguinte, Crispim, quando o time está lá embaixo, não pense que é fácil, porque para esses times que estão na zona do rebaixamento, todo jogo é decisivo. Veja o caso do Curitiba, só para dar um exemplo daqui. O Curitiba está 5, 6 pontos acima da zona do rebaixamento, né? Mas o Curitiba não está livre ainda de nada. Então, cada jogo do Curitiba é uma decisão. Veja que ele foi lá em Recife, a terra do Santa Cruz, e venceu depois de muitos anos quebrando um tabu. E o Curitiba tem que ter essa mesma determinação como esses times que estão na zona do rebaixamento, para se distanciar definitivamente desse perigo que é ir para a segunda divisão. Bom, vamos de Série B do Campeonato Brasileiro, a derrota do Paraná, 2-0 para o Atlético de Goiás. De novo a história se repetiu, né, Valmir? O primeiro tempo do Paraná foi até aceitável. Foi muito bom. Pois é, mas na segunda etapa tomou 2 gols em 6 minutos e amargou... Em 2 minutos? Amargou a 9ª derrota no campeonato. Olha, desequilibrou totalmente, em 2 minutos se desequilibrou. Isso é uma lástima para um time que estava em fase de recuperação, né? E de repente, perdeu para um time que está muito bem colocado, né? Mas o Paraná está em busca da pontuação para ele sair desse incômodo que é o fantasma do rebaixamento. Mas não tem regularidade, pelo contrário, é irregular nas atuações. Bom, com o resultado, o Paraná é o 13º colocado, 33 pontos, a 6 da ZR, a 6 da zona do rebaixamento. A luta agora é só para evitar o rebaixamento, ganha uma aqui, perde outra lá e segue o baile. Se a gente pegar o Paraná... O histórico até agora, né? 10 rodadas atrás, o Paraná ia brigar para subir, né? Ia brigar pelo G4, mas nos últimos jogos, e principalmente contra o Vila Nova em casa, o Paraná não pode perder ponto na Vila Capanema e foi o que aconteceu. Agora, contra o Atlético Goianiense, a briga é essa. A briga é na parte de baixo da tabela e o quanto antes o Paraná conseguir o número de pontos necessários é importante, até porque se chegar nas últimas rodadas com essa irregularidade que o time vem apresentando,
vai ficar muito difícil, até porque tem time muito pior que o Paraná na Série B do Campeonato Brasileiro. Mas o Tricolor realmente me decepcionou, muito irregular nas últimas rodadas. Agora, por muito menos, né, Bruno, o Claudinei foi demitido. Né? E o Martelotti sendo mantido. Né? Por muito menos, o Claudinei foi cobrado em público, o presidente e o Vavá chegaram a dizer, não, o nosso elenco é para brigar pela ponta da tabela. Nosso time tem que jogar de maneira mais ofensiva. E aí que demitiram o Claudinei, veio o Martelotti, que também não tem culpa, porque o elenco, que já não era tão forte, foi enfraquecido ainda mais, e a situação agora é essa. A diretoria chegou a afirmar no começo do campeonato que o Paraná subiria com 3 rodadas de antecedência. Você se lembra disso, né, Crispim? Então, uma soberba muito grande, né? O Paraná começou novamente o campeonato bem, dando esperança à sua torcida, depois cai de produção, perde um jogo em casa para o Vila Nova, um jogo que o Paraná tinha total condição de conseguir um resultado positivo para de novo voltar a sonhar com o G4, mas após essa derrota para o Atlético Goianiense, que faz boa campanha na Série B, muito difícil. O Paraná vai brigar na parte de baixo e vai ter que torcer para ficar em 12º por ali no meio da tabela, para não correr o risco de cair para a Série C. Se cair para a Série C, aí complica muito. Crispim, tu sabe que tu me leva a pensar uma coisa. Eu acho que o Claudinei, alguma coisa aconteceu que ele foi demitido. Eu acho que não foi pela atuação dele dirigindo o clube. Alguma coisa pessoal mesmo entre eles. Né? Alguma coisa aconteceu. E veja a qualidade dele, que ele pegou o Avaí, também se aproximando da zona do rebaixamento, e o Avaí, se não estou equivocado, é o 5º ou 6º colocado, já está brigando para entrar no G4. Né? Então, a qualidade pessoal, como técnico, ele tem. Isso não tem a menor dúvida. E eu acho que ele ainda vai ser um dos grandes treinadores do futebol brasileiro, porque ele tem uma coisa que é... Ele tem 2 coisas que é importante para o treinador. Primeiro, ele faz um ambiente muito bom. Ele é um cara do bem, ele é um cara... E ele olha no olho do jogador. Né? E segundo, que ele tem conhecimento de futebol. Né? Então... Um camarada com esses predicados, com essas virtudes, ele vai longe na carreira. O Claudinei, ele resgatou nas últimas rodadas da Série B no Avaí o Marquinhos, o veterano Marquinhos, atuou no Curitiba, no Paraná. E no último jogo do Avaí, o Avaí venceu, os 2 gols marcados, 2 assistências do Marquinhos, né? É igual o vinho, né, Valmir? Quanto mais velho, melhor. É, né? Verdade. E o Marquinhos é um jogador que tem uma empatia com o Avaí e com a torcida muito grande, né? Então isso tudo facilita a atuação dele, todo mundo respeita ele. Pois é, algumas derrotas, alguns resultados negativos do Paraná foram surpreendentes, né? O 5-1 para o Náutico, aquela virada lá diante do Criciúma em Santa Catarina, o empate com o Oeste, né? Depois de estar vencendo por 2-0. O Oeste do Fernando Diniz. Do Fernando Diniz, o estudioso de futebol. Então, foram resultados assim impressionantes. O Paraná estava com o jogo administrado. Se não tivesse dado essa moleza, hoje com certeza estaria brigando na parte de cima da tabela, né? O Paraná, primeiro, ele não tem regularidade, independente do treinador. Você nunca sabe, né, Valmir? Quando você acha que vai, não vai, né? Exatamente. Falta essa regularidade. Como é que vai conseguir essa regularidade? Como é que vai se impor perante os seus adversários? Como é que vai dar confiança para a torcida? Isso é em cima de vitórias. Mas, como bem lembrou o Crispim, o Paraná ganha um jogo, às vezes até inesperado, e de repente perde jogos, até em casa, né? Que ele era muito forte na Vila Capanema, perde jogos que a gente fica a pensar o porquê que perdeu, por que se desestabilizou de tal maneira e que acaba tendo resultados negativos jogando na sua própria casa. Isso tem que fazer um estudo do Paraná. Bom, o Londrina no Estádio do Café empatou com o Ceará, placar de 1-1. O Felipe Menezes, 7 do segundo tempo, os 2 gols marcados na segunda etapa. 1-0 para o time cearense, saiu atrás o Londrina, mas o Londrina reagiu várias vezes nesse Campeonato Brasileiro da Série B, né? É um time muito complicado, principalmente jogando lá no Estádio do Café. O Londrina, eu acho que ele entrou... O time que veio da Série C e vem para B, se ele permanecer, já está ganhando. Está no lucro. Né? Mas tanto o Londrina como o Brasil de Pelotas, eles estão fazendo campanhas
melhor do que todo mundo esperava. Só que eu acho que o Londrina carece de atacantes, sabe, Crispim? Eu acho que o sistema ofensivo do Londrina está abaixo de um time para subir a primeira divisão. Não sei não se o Sérgio Malucelli, com a competência que tem, e o seu diretor de futebol, o Ocimar Bolicenho, não estão atrás de uns 2 ou 3 atacantes para dar uma força ofensiva maior ao Londrina. Porque se o Londrina tivesse um ataque mais positivo, o atacante mais positivo do Londrina é o Keirson, né? Mas falta companheiros e falta gente para ter regularidade ofensiva, senão o time está sempre sofrendo, a bola está sempre na defesa. E aí cria dificuldades para vencer os jogos, mesmo jogando em casa. Bom, o Londrina, Bruno, é o 7º colocado com 39 pontos. Só que é o seguinte, 39 pontos é a mesma pontuação do Bahia, que é o 4º colocado. Então tá tudo embolado. Tudo embolado. Né, nessa briga pelo G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. O Londrina tem 39, são 6 pontos a mais que o Paraná. Olha a classificação da Série B. O Vasco tem 48. O Atlético de Goiás é o 2º colocado também com 48. O Brasil de Pelotas tem 40. O Bahia tem 39 na 4ª colocação. Na 7ª posição, o Londrina, 39. O Paraná é o 13º colocado com 33. Vê como é difícil no campeonato da segunda divisão. Tá muito embolado, né, Valmir? O Bahia, o Cajá, Renato Cajá. o Renato Cajá e o treinador, o Guto Ferreira, os dois juntos, dá a folha de pagamento do Londrina. Pois é. Toda a folha de pagamento do Londrina. Mas o Hernani, brocador no ataque, aí supera. Pois é, aí já vai embora. E tem a mesma pontuação. Para ver como o trabalho no Londrina é muito bem feito. Se o Londrina tiver a sorte de contratar pelo menos 2 atacantes, ele vai incomodar ainda nesse campeonato. O trabalho do Londrina e do Brasil de Pelotas me lembra muito a Chapecoense, Valmir, de alguns anos atrás. O Criciúma lá atrás, exatamente. Então, se o Brasil de Pelotas ou Londrina de repente conseguirem o acesso à primeira divisão, a briga vai ser para se manter, assim como a Chapecoense vem se mantendo, né? Nos últimos anos na primeira divisão, então um trabalho muito sério e uma campanha muito mais regular e convincente que a do Paraná Clube nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Sábado, 4h30 da tarde, o Londrina pega o Vila Nova no Serra Dourada. O Paraná joga sábado, 4h20, contra o Náutico na Vila Capanema. E ó, amigo, tem que vencer o Náutico de qualquer maneira. Náutico que venceu na rodada, o Vinícius fez 3 gols, né? Pois é, né? Que coisa, pois hein, Valmir? Vinícius, da mesma maneira que o Germano parece que nasceu para jogar no Londrina, o Vinícius parece que nasceu para jogar lá no Náutico, né? É verdade. E que ele fique por lá, né? Porque pois se ele se dá bem lá, ele que tome a atitude de ficar lá e de ser um profissional na acepção do termo, porque ele tem futebol. Eu acho que ele é um pouco omisso do jogo, sabe? Mas ele tem qualidade individual. E tem que botar um pouco a cabeça no lugar. Aí é um detalhe importante, né? Ele fez um gol de fora da área, ele pega de perna esquerda na bola, é gol de quem sabe, gol de quem tem qualidade, né? Quem conhece mesmo. Como disse o Valmir, né? O problema é um pouquinho a cabeça do Vinícius. Foi titular durante boa parte do Campeonato Paranaense e depois acabou saindo do Atlético. E a insônia, né? Às vezes ele demora um pouquinho para dormir, né? E lateraliza muito o jogo, né? Muito tapinha de lado, né? Aquela coisa que o PC fazia muito quando jogava, né? Aqueles toquinhos de lado e tal. Então. Ô Valmir, e a Portuguesa, hein? A Portuguesa rebaixada para a Série B do Campeonato Brasileiro. No final de semana tomou de 2-0 da Tombense e lá foi a Portuguesa para mais um rebaixamento. Tu sabe de uma coisa? O mal que foi feito para a Portuguesa naquele tribunal lá que ficou o Fluminense e o Flamengo. E até agora aquilo não está bem explicado e ninguém sabe a verdade. A verdade verdadeira do fato. Aquilo fez com que a Portuguesa se desestabilizasse, ela que já não vinha muito bem, foi para a 2ª divisão, daí para a 3ª. E agora, como você falou, está na 4ª divisão. Foi 2013, né? O Everton, o meia, tinha sido punido pelo STJD com 2 partidas de suspensão, cumpriu uma e aí no jogo contra o Grêmio ele acabou entrando no segundo tempo, ou seja, de maneira totalmente irregular.
As más línguas dizem que gente da própria Portuguesa é que, de maneira intencional, acabou provocando a entrada desse jogador, que é um absurdo, né? Olha, eu não sei a verdade. Só que a Portuguesa foi prejudicada, o Fluminense e o Flamengo foram beneficiados. Fluminense mais uma vez? Fluminense de novo, né? E eles estão bem, um é líder da competição, o outro está aí jogando dentro de uma normalidade, até muito bem comandado pelo Levir Coupe, que é daqui, ou no caso o Fluminense, e que é um grande treinador. E a Portuguesa só caiu de lá para cá. Já não vinha bem. E agora, como você falou, está na 4ª divisão. Caiu para a 4ª divisão. Em 3 anos foram 4 rebaixamentos. E vou dizer uma coisa, só para vocês saberem da história da Portuguesa, ela já chegou a disputar título, já deu jogadores para a seleção brasileira. Por lá já passaram de Djalma Santos, Brandãozinho, Ceci, Servilho, Zé Roberto, o outro que foi lá pro Real Madrid, que jogou no Grêmio depois, 2 nomes, Rodrigo Fabre. Rodrigo Fabre. Né? Grandes jogadores. E o menino que morreu lá, que foi pro Vasco? O Denner. Né? Olha, é um fantástico jogador. O Denis jogava tão bem, para vocês saberem, que um dia ele jogou numa seleção contra a seleção argentina. E o Maradona, vendo ele jogar, disse: quem é este? Sabe? Quem é esse cara que faz tudo isso? E morreu depois, foi negociado com o Vasco, uma negociação que até agora não se sabe também. Eurico Miranda, não receberam, Eurico Miranda. A família tá com uma ação contra, isso tudo acontece na Portuguesa. E a Portuguesa de Esportes caiu, hoje está na 4ª divisão, e outro dia eu estava vendo um jogo, Portuguesa e Guarani, para você ter uma ideia, telespectador, o que é a tradição no futebol. Portuguesa e Guarani jogando essa competição aí, que é a 3ª, né? Lotado o estádio do Guarani. O Guarani foi campeão brasileiro. Pois é, lotado o estádio do Guarani. Então, isso me leva a acreditar que a Portuguesa tem uma tradição que, mesmo com esse desmando, não morre. O Guarani tem uma tradição que, mesmo com tudo que aconteceu com o Guarani, ele não morre, sabe? Porque tem tradição. Estádio lotado entre as duas equipes, que não era decisão. Mas só pelo fato das duas equipes estar na mesma competição e disputando uma vaga para outra fase, o estádio lotou. Pois é, por falar em estádio, o Brinco de Ouro da Princesa, o estádio do Guarani, tem uma ação, tem um leilão mal concluído, tem ação na justiça e o Canindé também deve ir a leilão nos próximos dias, Valmir. Que coisa, né? A administração... Eu acho que, eu não sei o pensamento do Bruno, mas gostaria de saber também, e o do Crispim a respeito disso. Mas eu acho que o 7-1 da Alemanha, sabe, no Campeonato Mundial, passa por uma reestruturação total do futebol brasileiro. Aonde tu mexe com algumas coisas... Foi um mal necessário. Onde tu vai mexer com algumas coisas... Como isto que nós estamos falando, o time tradicional está na situação que está. Virar o time de dono, deu problema disso ou daquilo, seja do que for, e eles estão, em vez de subir ou se manter, estão lá embaixo. Eu acho que o 7-1 da Alemanha tinha que haver uma reformulação total no futebol brasileiro, sabe? A lava-jato do futebol, já pensou? A começar por cima. Nós temos um presidente da CBF, só para você ter uma ideia, que ele não pode acompanhar um time na América do Sul, por exemplo. Ele não pode sair do país, meu amigo. Pois é. Não pode viajar. Então, eu dizendo isso, eu digo tudo para o telespectador. E o ex está em prisão domiciliar nos Estados Unidos. E não basta você ajeitar a questão técnica, né? Primeiro porque o Dunga, me desculpa, com todo respeito ao volante que foi o Dunga, mas ele não tinha condição de comandar a seleção. Aí você traz o Tite, você mascara uma situação que está em volta e que, claro, tem reflexo nesse 7-1 que o Valmir falou. Então não adianta você simplesmente mudar a parte técnica dentro do campo, trazer um técnico de primeira como é o Adenor Bach e o Tite, mas a diretoria da CBF continua a mesma, né? Então é uma solução a curto prazo, né? Que de repente lá na frente pode ter um outro reflexo, até porque, como disse o Valmir, a administração continua a mesma e temos um presidente que não pode sair do país. Isso aí é a mesma coisa, não? Me deu uma febre, eu tomo remédio para febre
e pronto. Não, a febre é o sintoma da doença. Exatamente. Né? Então não adianta ficar mascarando a situação. O Tite é um grande treinador? Claro que sim. O Tite vai melhorar a seleção? Já melhorou. Só que enquanto essa administração continuar por aí, não dá para esperar muita coisa do futebol brasileiro não, né? Exatamente. Eu acho que tinha que... A CBF, ela se diz uma empresa autônoma que não tem que dar satisfação para ninguém. Né? Pois é. Mas olha aqui, ó, esse país vive futebol. Então, uma empresa como a CBF, que é a mãe do futebol... Tinha que ser vinculado ao governo. Não, e tinha que ter... E prestar a transparência, conta. a maior transparência possível. Eu ainda sonho em ver uma CBF transparente. E olha, tem gente fora do eixo Rio-São Paulo que tem competência para ser presidente da CBF, sabe? Eu vou te dizer, vocês podem até discordar de mim. Aqui tem 2 que têm competência para ser presidente da CBF. O Mário Celso Petralha e o Joel Malucelli. Concordo. Sabe? Concordo. Então, um dia vai haver uma revolução administrativa e gente fora do eixo vão chegar lá ainda. Me permita, Valmir. E eu acho que vai ser melhor para todos do futebol brasileiro. Uma outra coisa que eu estou falando, veja só, telespectador, eu estou falando de 2 daqui. Quem sabe em Belo Horizonte tenha, quem sabe no Rio Grande do Sul tenha, quem sabe em Santa Catarina tenha. Não é possível. Só Rio e São Paulo. Não sei. A causa eu não sei. E outra coisa... Ou sei e não posso falar. E outra coisa importante, a CBF deveria cuidar única e exclusivamente da seleção brasileira. E não querer organizar os campeonatos. Em todos os países do mundo, na Europa, na Inglaterra, na Alemanha, em qualquer lugar, existe uma liga que organiza os campeonatos e que divide as verbas de televisão. Aqui tudo passa pela CBF. A partir do momento que a CBF cuidar apenas da sua seleção, a tendência é o trabalho melhorar. Até porque, como o Valmir disse, né, é uma questão que vem de fora para dentro. Mas aí a CBF não vai abrir mão de ter participação nesse faturamento nunca, né? A CBF deveria ser uma entidade sem fins lucrativos, mas vai analisar os números. A CBF veja o lucro do ano passado, por exemplo, né? Então, para onde está indo esse dinheiro? Qual é o investimento da CBF no futebol brasileiro? Então, acho que passa por essa questão. A CBF cuidar apenas das seleções principal e de base e que se funde uma liga, né? Uma iniciativa do Petralha, inclusive essa primeira liga também, né? Para que possa cuidar apenas do Campeonato Brasileiro. Legal, estamos quase no finalzinho do programa. Não então adianta a CBF estar rica e os clubes estar na situação que estão. O estádio indo a leilão. Exatamente. Né? Mas aí passa também por um pouco da má administração dos dirigentes, né? Claro, a CBF não tem culpa total disso aí também, não. Exatamente. Valmir, quarta-feira, Curitiba e Belgrano, na Argentina. Sorte, coxa. Sorte, né? Até porque vários desfalques novamente, né? Exatamente. Vai ter que correr dobrado para fazer um resultado que lhe dê a condição de uma vantagem no jogo da volta. O Atlético e Grêmio, será que o Atlético reverte essa vantagem do time gaúcho que venceu aqui 1-0? É possível, mais pela fase do Grêmio do que propriamente pelo futebol apresentado pelo Atlético. Mas é bem possível. Tem que fazer um gol, o Atlético desfalcado também. É bem possível conseguir a classificação, porque o Grêmio, a fase não é nada boa. Final de semana pela Série B, o Paraná pega o Náutico aqui na Vila Capanema. E pela Série A, Curitiba e Palmeiras lá em São Paulo, meu amigo. Esse é jogo Palmeiras grande, embaladíssimo. Esse é jogo grande. E jogo de 2 treinadores que eu respeito muito. O Cuca no Palmeiras e o Paulo César Carpegiani no Curitiba. É um duelo extraordinário. Claro que se fosse para dizer que alguém tem vantagem, ou é favorito, seria o Palmeiras por jogar em casa e pela fase que passa. Mas eu acredito muito no trabalho do Carpegiani, como os palmeirenses acreditam muito no trabalho do Cuca. Obrigado pela companhia, pela audiência. A gente se vê. Um abraço. Você sabe que a televisão é o veículo de comunicação mais completo e eficiente. Então, para fazer qualquer material, para ser veiculado, distribuído ou guardado como recordação, antes de qualquer outra coisa, invista em qualidade. Contrate quem entende e é especializado em TV. TV LES Produções.
desde 1999, produzindo programas de televisão e tornando acessível todo tipo de gravação e edição, com qualidade surpreendente e custo ajustado à realidade. Toda essa experiência, qualidade e dinamismo serão utilizados para a realização do seu objetivo. TV LES Produções é a solução ideal para o seu vídeo. Então, pensou em vídeos, em televisão? Lembre, TV LES Produções. Entre em contato 41 3029 7770.